Oi, gente, tudo bem com vocês? Me responde uma coisa. Você tem o hábito de tomar aspirina com certa frequência? Ou tem alguém aí muito próximo de você que faz uso todos os dias? Então esse vídeo é para você, porque hoje eu vou contar não só porque você deve deixar de usar aspirina. Claro, vamos abrir um parênteses aqui. Se estiver com recomendação médica, então permaneça dentro do seu protocolo. Fecha parênteses. Como eu também vou passar 7 alimentos que não só possuem a mesma ação da aspirina, como também contêm o ácido acetilsalicílico. É isso mesmo! Esses alimentos contêm aspirina natural, direto da fonte. Pois é, pessoal, a aspirina não nasceu no laboratório não, meu povo. Ela é um composto natural encontrado em muitos alimentos. Interessante, não é? Então fica comigo até o final, que eu ainda vou falar quem é que não pode parar de fazer uso da aspirina em comprimido, porque ela, apesar de ter suas inúmeras contraindicações, deve ser usada especificamente para 5 casos. Saiba quais são. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Uma curiosidade sobre a aspirina é que ela é um medicamento mais usado no mundo e o seu ingrediente ativo é o ácido acetilsalicílico, que é produzido em forma de comprimidos há mais de um século. Dá para acreditar nisso? Quer dizer que ela não é nova de jeito nenhum, né? Coisa antiga. Para começarmos, o que a aspirina faz? Você sabe? Quais são as indicações para tomar aspirina? Você sabe? Deixa aqui para mim nos comentários. Se você usa, me conta qual é o caso que faz você usar a aspirina. Normalmente, ela é recomendada pelos médicos às pessoas que têm predisposição a ataques cardíacos, porque ela vai afinar o sangue e, com isso, evita a formação dos trombos, que podem vir, a se deslocar e causar um infarto ou até mesmo um AVC. Pacientes que foram aconselhados a fazer uso por uma indicação médica, como eu já disse antes, devem dar continuidade ao seu tratamento, certo? Mas o que pouca gente sabe é que ela também é indicada para pessoas com alto risco, sabe do quê? De adquirirem câncer. Presta atenção no que eu vou dizer, vou falar bonito agora. É até um pouco complicado, mas se você não entender, eu explico de novo, legal? A aspirina ela age suprimindo uma enzima no nosso corpo que cria fatores pró-coagulação. E com a supressão dessa enzima, o sangue fica bem fininho, né? E isso é bom para quem tem altas chances de ter trombose. E ao mesmo tempo, a aspirina suprime as prostaglandinas, que causam uma vasodilatação, ou seja, aumentam os vasos. E ela não é boa quando alguém está lutando contra o câncer maligno, porque quando a prostaglandina é liberada, os vasos se abrem dentro dos tumores e permitem com que as células tumorais se espalhem pelo corpo. Então, os cientistas acreditam que a aspirina pode ajudar a prevenir mortes por câncer por conta da sua ação supressora contra essas prostaglandinas e evitando então o rompimento desses tumores para as outras áreas do organismo. Nossa, que remédio milagroso é esse, né? Você vai me perguntar. Com tanta qualidade assim, doutora, por que é que eu não posso fazer uso da aspirina então? Acontece que esses casos são casos extremos, em que a prioridade do protocolo de tratamento é salvar a vida do paciente todos os dias. Ou seja, o paciente pode vir a falecer subitamente. Então, para essas pessoas que já foram diagnosticadas com câncer, trombose, doenças cardiovasculares, ela é sim a indicação correta, mesmo tendo efeitos colaterais. Mas isso, quem avalia é o médico e fora desse quadro eu tenho 1000 motivos para você não fazer uso da aspirina. A começar que o AS infantil não poderia ser tomado por bebês ou crianças de jeito nenhum. E ao mesmo tempo que ela afina o sangue, evitando um ataque cardíaco, ela pode causar um derrame hemorrágico. E hemorrágico vem de hemorragia, quer dizer que o sangue não coagula, ou seja, jorra sangue para dentro do cérebro sem parar. Entendeu como é perigoso? A aspirina tomada em uso contínuo também pode danificar as paredes internas do sistema digestivo, ou seja, causando gastrite medicamentosa. Isso é o mais comum, viu? E como você pode ver, existe uma relação assim de 8 a 80 para o uso da aspirina, uma vez que ela é capaz de diminuir 1/3 do risco de mortalidade de câncer ou até mesmo impedir um ataque cardíaco. Para aqueles que já sofreram pelo menos um, mudaram a sua dieta e o seu estilo de vida. Mas seria possível obter os benefícios da aspirina sem ter tanta possibilidade de ter efeito colateral? Pois é, era isso mesmo que eu queria que você me perguntasse. Você já ouviu falar no salgueiro? Já, na escola de samba, né?
Mas não é esse salgueiro que eu estou falando, é a árvore salgueiro. Giba, mostra para eles um salgueiro, vamos ver se não apronta, tá? É uma árvore linda, não é? Salgueiro, chorão, sincero, vime, vimeiro, salso são as plantas do gênero Salix, na família das Salicaceae. Pois é, você percebeu alguma semelhança no nome? A casca do tronco é usada para a produção da aspirina e, aliás, o nome latino do salgueiro é Salix, que deriva do nome ácido salicílico e do seu derivado ácido acetilsalicílico. O salgueiro branco, o chorão, é popularmente utilizado como remédio caseiro para aliviar dor de cabeça, febre, dores causadas por problemas inflamatórios, como a distensão e o estiramento muscular, artrite reumatoide, osteoartrite, que são exatamente as dores que uma pessoa tem e que acabam fazendo o uso da aspirina, não é mesmo? Mas se você for usar a árvore do salgueiro, o chorão, como é que você vai fazer? Giba, põe a lousa aqui para mim. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma colher de chá de casca de salgueiro secas e picadas e uma xícara de água de 200 ml. Vai colocar a água para ferver e adicionar a casca do salgueiro. Você vai deixar ferver aí por 10 minutos, vai coar, esperar esfriar um pouquinho e beber 2 xícaras por dia, de preferência depois das refeições. Legal? Não é apenas no salgueiro que você encontra o princípio ativo da aspirina. Isso é que é interessante. Essa substância está presente em muitas frutas, legumes e verduras. Quanto mais esses alimentos você come, mais nível de ácido salicílico no sangue você vai ter. Você encontra o ácido salicílico no pepino, no tomate, no espinafre, no brócolis, na maçã e batata doce. Quer dizer que se você mantiver a frequência do consumo desses alimentos, já estará aumentando a sua reserva no sangue de ácido salicílico, contribuindo para todos os benefícios que esse composto traz para você. Agora, o interessante é que apesar desses alimentos ter uma boa quantidade de ácido salicílico, as ervas e temperos naturais têm uma concentração muito maior. Você encontra maiores concentrações na pimenta malagueta em pó, você gosta de pimenta? Na páprica doce, na cúrcuma, mas o maior nível de concentração de ácido salicílico por porção está no cominho. Quem gosta de cominho aí, levanta a mão. Para você ter uma ideia, uma única colher de cominho moído tem o equivalente a uma aspirina infantil. Pois é, parece que quanto mais temperado, melhor. Se você caprichar nas especiarias das refeições, vai obter o mesmo pico de ácido salicílico na corrente sanguínea de quando toma uma aspirina. É bom ou não é? Eu sei que você vai me perguntar assim, mas ter ácido salicílico no meu sangue é bom mesmo? É sim, pessoal. Acontece que o ácido salicílico de origem natural, ele combate todas as dores, aumenta a sua imunidade, remove as toxinas do organismo. É muito bom você ter essa concentração no sangue, porque vai combatendo as dores, principalmente os idosos, que já têm muitas dores, precisa consumir alimentos que já tenham anti-inflamatórios e analgésicos naturais, como esses alimentos que eu estou citando. Agora, para arrematar a sua dieta e caprichar nessa substância, você pode optar por consumir também pães integrais, que possuem muito ácido salicílico e 100 vezes mais compostos fitoquímicos que o pãozinho branco. Consta na literatura uma loucura, gente, 800 fitoquímicos a mais do que o pãozinho branco, que só tem 8. Mas por que tanta preocupação por causa desse ácido salicílico? Acontece que a fonte natural, como eu já falei, traz diversos benefícios para a sua saúde, em comparação com a fonte industrial, ou seja, o comprimido de aspirina. A fonte natural não causa efeitos colaterais e, por incrível que pareça, já está sendo falado na comunidade de saúde pública em deficiência de ácido salicílico, propondo que o composto seja classificado como uma vitamina essencial, a vitamina S. É isso mesmo, porque esse composto encontrado nos alimentos, quando está em baixa, causam diversos sintomas indesejados, como as dores no corpo, a baixa imunidade, febre repetida, até mesmo ter maiores propensões de ter câncer ou metástase ou doenças do coração. Mas eu quero que você entenda duas coisas. A primeira é que não é para você ir na farmácia comprar aspirina para tomar, porque eu não estou falando dela, e sim do seu princípio ativo, que é o ácido salicílico, que tem os seus benefícios comprovados e você pode consumir direto da fonte sem nenhuma contraindicação ou efeito colateral. A segunda coisa importante é que se você faz uso da aspirina por recomendação médica, não pare, siga o seu protocolo.
Você que gosta de cura pelos alimentos, tratamentos pela natureza, já estão disponíveis os meus e-books. Cura pelos alimentos, fígado perfeito, e o melhor, pessoal, é que é totalmente gratuito. Basta você acessar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, e você vai cair lá no meu site. E lá estão disponíveis para você baixar o conteúdo que for melhor para você. E aí, gostaram desse vídeo? Se sim, gente, deixa aquele like, por favor, se inscrevam no canal e o mais importante, compartilhem esse conhecimento com quem precisa. Um grande beijo para vocês e até a próxima!